Salmo 42. Salmo 42, que diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas e dentro em mim se me derrama a alma, de como passava eu no passado com a multidão do povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, uma multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro em mim a minha alma. Lembro-me de ti nas terras do Jordão e nos montes do Hermon, no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Este é um salmo que mostra com extrema clareza e simplicidade a luta da fé contra o domínio da emoção depressiva, quando ela se abate sobre a alma, sobre a psique, sobre o coração da gente. Porque trata-se de um indivíduo que tem uma história com Deus. Ele se lembra de tempos áureos na existência dele, quando ele guiava uma multidão em festa, em hinos de louvor, em ações de graças, quando ele se sentia o guia da alegria no meio daqueles que se identificavam e se chamavam povo de Deus. É um passado rico de euforia, de entusiasmo, de fé, de intensidade, de referência, de esperança para muitos. E de repente ele olha para si mesmo e não encontra mais as evidências dessas expressões acontecendo de maneira concreta, presentes na vida dele. É passado, é lembrança, eu me lembro, mas hoje já não é. Hoje o que é para ele é expresso aqui através de duas analogias geográficas e uma questão que se repete. As duas analogias geográficas, uma tem a ver com o sul de Israel, outra tem a ver com o extremo norte de Israel. A primeira tem a ver com o sul, provavelmente a região de En-Gedi, o Mar Morto, deserto Negueb, Qumran, aonde você tem as cabras montezinhas, as corças, que habitavam e habitam até os dias de hoje em grande abundância aquela região,
são nativas daquela região há milênios. E ele, provavelmente andando pela região do Negueb, ou se não estivesse andando pela região, por lá já tinha andado, e tinha as imagens daquela cenografia e daquelas cabras montezinhas, das corças, e sobretudo do bramido, da angústia sedenta daqueles animais naquela região. E ele diz assim: como as corças suspiram pelas correntes das águas por encontrá-las, especialmente porque na região do Negueb existem rios perenes, fontes perenes, mas sobretudo rios invernais. Quando existem chuvas no deserto, águas se canalizam em abundância, em grande fluxo, e é quando muitos desses animais têm a sua sede atendida, especialmente quando estejam muito projetados para dentro de deserto e distantes daquelas fontes perenes. E ele olha para esses animais ao sul de Israel e diz: Deus, a minha alma está assim, com essa sede horrorosa de Deus, e o tempo no qual borbulhava de mim aquela fonte de alegria e de louvor, hoje é passado na minha memória, na minha existência, no meu pensamento, nas minhas recordações, porque de fato hoje não é assim que eu estou. A segunda analogia, a segunda figura, a segunda cenografia vem do norte, conforme ele diz, das nascentes do Jordão, dos montes de Hermon, do outeiro de Mizar. São todas geografias elevadas lá do extremo norte de Israel, das nascentes mais abundantes das águas, aonde a experiência que ele narra já é oposta à da sede. No sul ele lembra que a alma dele está sedenta como de uma corça. Ao norte ele vai para outro polo, o que não falta é água, mas ele associa aquela exuberância de água não à fartura e à satisfação, mas ao afogamento. É a bipolaridade da entrega da alma ao processo e à ciclotimia emocional. Se você está nesse estado, a secura fará você lembrar-se de que você é uma corça insatisfeita. E a abundância de água também não o satisfará. Fará você não ligar-se à possibilidade de ser atendido pelas águas, mas sim ao medo de ser por elas afogado. E aí ele diz que, vendo aquela cenografia, o que lhe ocorre é que lá naquela região há muitas cachoeiras com muitas quedas d'água. E ele, que dantes tinha dito: a minha alma está sedenta como uma corça no sul, no norte diz, ao invés de afirmar aqui eu bebo, aqui eu me satisfaço, ele diz: aqui eu também corro perigo, porque um abismo chama outro abismo. Você escorrega quando vê, caiu na correnteza e vai com a água se afogando, de modo que a alma é impossível de ser atendida nas suas demandas quando entregue a si mesma. Na secura ela se queixa e diante das muitas águas ela se afoga. A questão que se repete durante o Salmo se vincula às vezes ao que terceiros dizem a ele: o teu Deus onde está? Porque ele está deprimido, abatido, quebrado, depressivo. E pessoas que antes estavam acostumadas a verem-no com outra atitude, agora veem-no totalmente ao quebrado. Podia ser até a pergunta do amigo, mas fazia mal. Quanto mais a do inimigo, a do adversário, ou do que se contrapunha.
e que, vendo naquele estado, agora brincava. E dizia: cadê aquele homem da alegria, do folguedo, das danças, que andava diante do povo, que fazia assertivas veementes de fé acerca da graça e do poder de Deus na vida dele? Onde está? Onde está aquele homem? Onde está o teu Deus? E essa pergunta recorrente volta não apenas relacionada ao que terceiros dizem, mas sobretudo ela ganha sua recorrência relacionando-se ao que ele fala a si mesmo, consigo mesmo, de como ele diz, independentemente do que outros estejam perguntando: por que tu estás abatida, ó minha alma? E por que tu te afliges e te perturbas dentro em mim? Por quê? Ele tem a chance, quando pergunta a primeira vez, e a gente tem a impressão de que ele vai concluir essa questão, mas ele faz essa pergunta depois de dizer que ele lembra do tempo que ele andava em folguedos diante do povo. Aí ele diz: por que tu estás abatido, ó minha alma? Aí você pensa que ele vai estancar o fluxo aí e dar uma resposta. Mas não, aí ele viaja lá para as regiões do norte, aí se afoga nas águas todas da agonia, volta outra vez, tomando fôlego sozinho, e pergunta: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Aí acaba o salmo, porque este salmo tem que acabar. Tem que acabar. Este é um salmo que, se a gente não puser um ponto final nele, ele vira o salmo do inferno para a gente. Se a gente entrar numa de adular a alma, minha alminha, por que tu estás abatida, minha alma? Por que tu te perturbas dentro de mim, minha alma? Eu me lembro de ti, minha alma, que saudade de ti, minha alma. À frente do povo, cantando, louvando, multidão em festas, minha alma. E agora, minha alma, aquela corça com sede, és tu, minha alma corça, pobre corça, alma minha. Ai, minha alma, ai, no Jordão, no Hermon, no Jordão, ai, minha alma, não, tu estás com sede, não, tu estás afogada, um abismo chama outro abismo, ao fragor das suas catadupas. Porque estás abatida, ó minha alma. Aí eu fico torcendo, eu digo: cara, para, pelo amor de Deus, para, irmão, para. Aí felizmente ele parou agora. Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Aí eu fico aliviado. Só faltava ele dizer: lembro-me de ti nos folguedos de Jerusalém. Aí não ia ter fim. Nos monumentais cedros do Líbano, e ele ia ter uma geografia inteira para se refastelar de agonias e metáforas e cenografias de insatisfação. Para, meu irmão. Você já foi do sul para o norte? Para. Não viaja para o leste nem para o oeste? Para aí. Este salmo tem que acabar. Que é o que a maioria de nós não consegue fazer, porque a coisa mais fácil que tem é transformar este salmo numa piedade adoecida, contínua, longa, renitente, perseverantemente intensa e devocionalmente patologizada
dentro da gente, como nesses quase 40 anos de ministério eu vi milhares de pessoas encarnarem a nostalgia piedosa desse salmo sem parágrafo. Sem parágrafo jamais. E vocês sabem do que eu estou falando. E vocês sabem que o justo não vive de adulações à sua alma. Não vive de culto às suas emoções. Não vive do amparo emocional que possa receber das manifestações empolgantes, altaneiras e elevadas que decorram dos seus surtos de euforia, ou das contribuições que a existência, em acordos com a nossa vida, de vez em quando possam nos trazer. O justo vive integralmente e tão somente pela fé. E a fé não tem absolutamente nada a ver com as nossas emoções, nada. Pelo menos com as minhas não tem nada a ver. Está decretado, a fé na minha vida existe com emoção, sem emoção, apesar de emoção. Se eu estiver eufórico, ótimo. Se eu estiver deprimido, é para ser atropelada a depressão, porque o justo viverá tão somente pela fé. E o apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Romanos, que nós vivemos de uma esperança que não vê o que espera, porque se alguém vê o que espera, já não é esperança, mas se não vemos o que esperamos, com paciência o aguardamos. Do contrário, não decorre de fé, diz ele, sim de vista. E se for o resultado das visibilizações e o resultado das concreções existenciais e emocionais de uma satisfação, de alguma forma de adrenalina ou de química orgânica elevada e de injeções hormonais e de químicas de estímulo ao cérebro, não será pela fé que eu estarei vivendo. Não que todas essas medicinas não tenham utilidade, mas eu apenas as reconheço como úteis a um determinado momento de fragilidade da minha vida, tanto quanto reconheço fragilidade no meu fígado, no meu baço, nos rins, nos ossos, mas elas em momento algum podem ser relacionadas ao estado da minha fé, porque o justo viverá pela fé. Quando a gente vê toda a caminhada de quem quer que tenha andado com Deus nas Escrituras e que tenha sido alguém que perseverou e venceu, você vê que foram pessoas que desassociaram a emoção dos tempos, dos momentos e das circunstâncias de sua fé, e apesar das circunstâncias, venceram-nas, atravessaram-nas, por vezes arrombaram-nas, encararam-nas, enfrentaram-nas, tornaram-se adversários de toda contra-esperança pela fé. Como é Abraão, que espera contra a esperança. E alguém esperar contra toda esperança significa que está esperando contra toda emoção. Está esperando contra toda e qualquer possibilidade de euforia. Está esperando contra toda lógica. Está esperando contra toda circunstância. E a fartura de exemplos que você tem durante as manifestações de vida de todos esses homens na Escritura, que se eu tivesse tempo, era o que eu faria agora, mostrando para vocês dezenas de exemplos que corroboram o que eu estou afirmando a vocês, nos garante de que assim é, e se não for assim, a gente sucumbe mesmo. Se na alma
eu não fizer parar o salmo do lamento que diz: o teu Deus onde está? Ai de ti, pobre corça sedenta, ai de ti, náufrago nas catadupas do norte, ai de ti, ser de emoções inconsoláveis, o teu Deus aonde está? Ai de ti, que no passado eras tão feliz e hoje estás aqui esmagado pela vida. Se eu não fizer este salmo parar, ele me mata. Se eu privilegiar as minhas emoções, eu sucumbo. A fé que vence é aquela que trata as emoções como um bônus, mas que não se sente defraudada pela ausência da emoção positiva ou animadora que surja no coração em razão das conspirações da vida em nosso favor. Ao contrário, Jesus mandou a gente ter bom ânimo, e quando ele disse que nós deveríamos ter bom ânimo, foi num contexto em que o vento era contrário, a noite era escura, Pedro tinha acabado de, em olhando mais para as circunstâncias do que fixando o olhar na palavra de Jesus, que a ele dissera: vem, e por cuja palavra ele andara passos sobre as águas, até perceber mais na circunstancialidade, na ilogicidade dos movimentos que fazia e começar a naufragar. Foi justamente neste momento que Jesus disse: tende bom ânimo, determinando assim que eu não devo esperar que o bom ânimo me alcance. Até o bom ânimo precisa ser uma decisão de fé em mim, uma decisão do Espírito sobre a alma, uma decisão da consciência sobre as emoções, uma decisão do mandamento sobre a afetividade, uma decisão das certezas mais elevadas, apesar do fluxo das subjetividades afogantes ou das sedes e carências sufocantes. Mas é um salmo que eu preciso aprender a fazer parar e a ser curto na minha vida, sem permitir-lhe recorrências. Porque é fácil a gente cultuar a poesia dessa dor. A gente vira poeta nessa dor. A gente escreve blogs e blogs na dor deste salmo. A gente faz músicas desgraçadamente lindas. A gente vai de namorado em namorado, namorada em namorada, casamento em casamento, nas agonias dessa depressividade. E quem nos deixa dizer uma pena, porque é gente muito boa, mas não adianta. Não se levanta nunca. Chegou uma hora que eu cansei da babação das corças no sul e de viver com soca ao lado dessa pessoa de dia e de noite, sob socas e mais socas, sob vagalhões sem fim, num salmo contínuo que vai virando 119 existencial do ser de tais pessoas. Chega, acaba, põe um ponto final neste salmo. E aí, para a gente não fazer aquela viagem genealógica nessa história e na corroboração dela, e também para não irmos para Hebreus 11, onde aquela lista inteira que ali se dá é de pessoas que enfrentaram circunstâncias, o tempo, a demora, as décadas, o silêncio, a falta de resposta,
que deram a Deus para promessas que nem sempre se materializaram, ou quando não se materializaram logo, algumas delas não se materializaram nunca. Mas eles creram que elas teriam sua materialidade na posteridade deles e prosseguiram pela fé. Eu queria, no entanto, deixando tudo isso para lá, apenas que a gente lembrasse de duas outras imagens, ou três, para ilustrar este salmo que precisa parar. A primeira está naqueles dois discípulos que vão caminhando de Jerusalém para Emaús, no domingo depois que Jesus ressuscitara de entre os mortos. Carregando exatamente esse salmo, pensávamos nós que seria ele quem haveria de redimir a Israel. Enterrados lá no passado, e a gente andou com ele, e ele fez coisas extraordinárias. Aí encontram com Jesus no caminho, e não reconhecem a Jesus, porque esse estado mental não reconhece nem quando Deus dá de cara com a gente na viagem. Não reconhece a Jesus. Aí fica fazendo perguntas: oh meu Deus, onde estás? Os caras foram fazer Salmo 42 para Jesus entre Jerusalém e Emaús. Quando eles iam discutindo acerca das coisas que tinham sucedido: meu Deus, onde estás? E agora? E Jesus diz: do que ides tratando à medida em que caminhais? E discutindo. Aí eles param chateados. És tu o único? Também esse salmo faz o cara sentir o centro absoluto do universo. Certo? A minha questão é absolutamente a Wall Street existencial do planeta. A ex-torres gêmeas da existencialidade. Sou eu. E a minha dor. És tu o único que, tendo estado em Jerusalém, ignoras praticamente o que nos aconteceu? As ocorrências dos últimos dias, eles só não nos disseram o que nos aconteceu explicitamente, mas vejam a sequência. O que aconteceu a Jesus o Nazareno, varão poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo? Ora, nós esperávamos. Não foi nem tanto o que aconteceu com Jesus, mas foi a decepção que nos abateu. Aqui é um negócio que não tem perdão. Pelo amor de Deus. Morrer na cruz tá bom, não podia ter deixado a gente nessa decepção tão horrorosa. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de redimir a Israel, mas já esse é o terceiro dia desde que tais coisas aconteceram. É bem verdade que algumas das mulheres das que conosco estavam, tendo ido hoje de manhã ao sepulcro, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive, mas a gente está aqui, andando para o pôr do sol. Emaús significa literalmente o lugar onde o sol se põe. Estavam indo para o ocaso da existência, com esse salmo no coração. E aí Jesus vem e pergunta: quais as notícias? E eles dão essa explicação irritadamente. E não reconhecem. Vão reconhecê-lo mais adiante, quando Jesus começa a dizer: ó nécios e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram, e começa a enfrentar a emoção deles com a profecia, com a palavra, com a verdade, com o que estava dito e se cumpriria, com o mandamento de Deus contra a morte. E aí o coração deles começa a arder pela palavra. Não havia nenhuma consubstanciação. Jesus não trouxe nenhum lenço da tumba, não trouxe nenhuma evidência, nenhuma relíquia, nenhuma prova, nenhuma documentação, só palavra.
Palavras para os doidos que cultuam a emoção e se fazem o centro emocional da criação. E foi quando eles disseram, constrangeram para não seguir adiante, fica conosco porque é tarde, o dia já declina. E Jesus entrou para ficar com eles e, entrando na casa, tomou o pão e o partiu e o deu graças, e foi no ato de dar graças e partir o pão que eles reconheceram que era Jesus, e aí Jesus acabou o salmo para eles. Desapareceu na presença deles, porque o justo vai ter que aprender a viver pela fé. Naquela mesma manhã cedo, lembram de Maria Madalena? Lá no sepulcro, quando ela foi cedo com outras mulheres e tiveram uma visão de anjos na forma de relâmpagos, que removeram a pedra e disseram: por que buscais dentre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou como havia dito. E as outras saíram correndo, mas ela ficou, por razões absolutamente pessoais, íntimas, de uma emocionalidade que se retardou nas angústias de que nem palavra de anjo estava adiantando se ela não visse a materialização de Jesus diante dela. E diz o texto de João 21 que ela fica parada, chorando, olhando para a tumba e chorando. Aí Jesus passa diante dela e ela, com aquele véu de lágrimas. Isso é emoção, um negócio poderoso, minha gente. O anjo vem com formato de relâmpago, move a pedra de toneladas, diz: ele não está aqui. Mas olha o poder da emoção. Aí umas saem correndo, mas ela está ali afogada nas catadupas das emoções dela. Ela tinha planejado passar aloés e perfumes no defunto, beijar-lhe os pés, lavá-lo todo, cuidar dele. Ele está morto, eu vou cuidar dele. Aí passa Jesus diante dela e ela pensa ser o jardineiro. Aí o jardineiro tem que fazer esse filme, não tem um jardineiro fiel, é o jardineiro ressurreto. Aí passou o jardineiro: mulher, por que choras? A quem procuras? Aí olha ela, supondo ser ele o jardineiro, lhe disse: se tu o levaste, meu senhor, se tu o levaste, dize-me aonde tu o puseste, eu o levarei. Ela ia virar carregadora de andor. Onde é que está o defunto? O defunto é meu. Onde é que o senhor botou o defunto? Que eu vou lavar todinho o bichinho, depois eu vou sair carregando por aí, eu vou levá-lo. Ele é meu, ele é meu, ele é meu, ele é meu. Aí Jesus diz: Maria. E a chama pelo nome. Aquela voz absolutamente rasgante, pessoal, íntima, de tantas outras vezes: Maria. Ei, Maria. Porque a pedra foi removida, anjo relampejante falou. Até Jesus arrasou com ela: porque choras, a quem procura? Mas a lógica lacrimal é diabólica. O véu de lágrimas das emoções é um negócio poderoso, espessíssimo. Não há material mais impenetrável do que esse. Aí Jesus tem que vir por trás, porque pela frente não deu, mano. Pela frente Jesus perguntou: a quem procuras? Ela olhou ali pelo véu de lágrimas e não viu nada. O anjo apareceu, removeu a pedra, ela não viu nada. Aí Jesus disse: vou atacar pela retaguarda. Aí Jesus veio por trás e falou: Maria.
O texto é que diz que foi por trás, e dizia, ela voltando-se, viu Jesus em pé. Pela frente não dava. Se na virada assim, podia ser que na virada as lágrimas saíssem assim. Virar e... Rabone, mestre. Aí queria já segurar. Vou levar não posso levar o defunto, vou levar o salmo para casa. Queria pegar nele. É meu. Senhorzinho. Aleluia. Aí ele disse, não me toques, este salmo tem que acabar. Porque não vai ser mais assim, Maria. Vai dizer aos meus irmãos que eu ressuscitei, mas não será mais assim. Não será mais assim. Eis que subo para o meu Pai, vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Não será mais assim. Ô João, lá em Apocalipse 5, pode imaginar aquela coisa? Como esse salmo é forte quando ele não quer parar na gente. Quando ele quer se 119-nizar na gente. 119-nizar na gente. João, lá no Apocalipse, ouve uma voz que diz, sobe para aqui, o homem é arrebatado. Aí vê o trono de Deus, aquele que está sentado no trono, é uma glória extraordinariamente indescritível, transoviniana, é um negócio de doido. Safiras, pedras, brilhos, luzes, indescritibilidade. Não tem efeito especial que cria aquilo ali, não, é totalmente para além de tudo. E ele está lá vendo uns querubins que são umas bolas de olhos, ou que olham para dentro e para fora, e que voam, e que dizem santo, 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 santo. 24 anciãos, seres viventes, anjos, dentro desse teatro cósmico, supracósmico, multicósmico, multidimensional, é que ele está com todas as camadas de criação, se manifestando em adoração ao Senhor. E o homem diante do trono. Aí vem lá a história do quem é digno de abrir o livro e de desatar-lhe os selos. O livro da história humana e da redenção humana. Era um rolo semelhante a um rolo no dia do jubileu de resgate de uma terra, nesse caso da restauração da terra aos humanos, e não de uma gleba a uma família, como acontecia no Antigo Testamento. É o livro do jubileu dos jubileus, quando a terra é tirada da mão do usurpador, daquele que em Lucas 4 diz, todo este poder me foi dado e eu dou a quem eu quiser. Quem é que é digno de pegar e tirar esse livro, desatar esses selos e botar isso nas mãos da humanidade ressurreta, glorificada? Aí se diz, e não se achava nem no céu e nem na terra e nem debaixo da terra ninguém que fosse digno de abrir o livro e desatar-lhe os selos. Aí o João começa a se 42 misar na alma dele. Olha, diante do trono, com toda essa cenografia, se diz aqui, e eu chorava muito. Você já imaginou o que é o cara ser arrebatado para essa glória, para ficar chorando muito? É o poder da alma, que é um negócio monumental.
diante do trono de Deus, da glória de Deus, daquele que está assentado, o indivíduo foi tirado da bagaça de Pátimos para a glória das glórias. Ele está vendo o passado, o presente e o futuro. Se faz uma pergunta e a pergunta se diz: não há entre as criaturas ninguém digno de abrir o livro e desatar-lhe os selos. Mas essa altura era para ele dizer: e daí? Tem alguém assentado no trono. Mas a alma, quando ela se 42 misa, ela vai chorar diante do trono. E é preciso que um dos 24 anciãos, que um dia eu vou querer ser apresentado a esse irmão, que se um dos chegou para mim e falou: pare de chorar, João. Que isso? Literalmente o Apocalipse diz que foi um para de chorar. É uma ordem assim, quase de raiva celestial. Aqui não, né? Pelo amor de Deus, até aqui. E eu chorava muito. Oh, meu Deus, onde estás? Por que estás abatido, a minha alma? Mas se a gente der mole, a gente vai para diante do trono de Deus com o Salmo 42. E o 119 Nisa. A nossa existencialidade sem ponto final para os poderes reclamadores adoecidos da alma. Eu sei que a maioria esmagadora dos que estão aqui, dos que nos veem ali, são pessoas que privilegiam a alma à fé. Privilegiam as emoções à fé. Que se tudo estiver indo muito bem, elas até acham que existe sobre a terra alguém que seja digno o suficiente de abrir o livro e desatar-lhe os selos. Eu. Mas se tudo estiver indo mal, ainda que ele esteja diante do trono de Deus explicitamente, ele vai chorar muito. Ou pode estar como Maria, com a tumba vazia, com o anjo falando, com o relâmpago dando testemunho angelical, com Jesus rodando em volta dela e dizendo: o que é isso, mulher? Não é nem dizendo: o teu Deus aonde está, é porque tu choras? Porque ela vai dizer: o meu Deus onde está? Se não tiver alguém dizendo: o teu Deus onde está, a gente diz: o meu Deus onde está? Eu e você, meus irmãos, precisamos tomar hoje uma decisão. É saber que existem dias bons e muitos dias maus, e que basta cada dia o seu próprio mal. Há dias dos namorados extremamente floridos, e há dias dos namorados extremamente espinhosos. Se você for entregar-se, por exemplo, ao dia dos namorados, que tenha porventura produzido alguns espinhos, você não terminará esse dia vivendo a experiência do amor. Porque até a decisão de amar é uma decisão que a gente tem que fazer prevalecer em fé. Do contrário, a gente entra naqueles ciclos das catadupas do norte ou das carências do sul, do Salmo 42. Em qualquer dimensão da vida do justo, do amor conjugal ao amor pelo inimigo,
Em qualquer que seja o escopo da existência e do enfrentamento, o justo viverá pela fé. E eu não estou dizendo que isto nos desromantiza, ao contrário, eu estou dizendo é que quando a alma nega a nós as esquinas, ou as praças, ou os jardins dos romances, a gente olha para a própria alma e diz: este salmo para aqui. Eu sei quem é o meu marido, eu sei quem é a minha mulher. Ou os meus filhos podem ter se desfigurado, mas eu não gerei para calamidade. Ou essas circunstâncias de saúde podem me ser totalmente adversas, mas a vida é mais do que o corpo. E o corpo é mais do que as vestes. E eu não me entregarei. E mesmo que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, todavia eu me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação. Ponto. E não dê a você mesmo nenhum outro motivo de argumentação existencial ou psicológica. Pare esse salmo aí, dizendo: espera em Deus a minha alma. Come esperança, alimenta-te da verdade, espere em Deus. Tu ainda não estás vendo, mas o justo vive pela fé. Se alguém vê o que espera, já não é pela fé e nem pela esperança que vive. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Não é a Ele que foi, é a Ele que é meu auxílio e Deus meu e ponto. Acabou, 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 acabou. Amém? Acabou. Vamos ficar em pé. Acabou. Acabou. Em nome de Jesus, acabou. 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 Chega. A Ele meu auxílio e Deus meu. Em nome de Jesus. A Ele meu auxílio e Deus meu. E pronto. A Ele meu auxílio e Deus meu. A Ele meu auxílio e Deus meu. A Ele meu auxílio e Deus meu. A Ele meu auxílio e Deus meu auxílio e Deus meu. A Ele o meu auxílio e Deus meu. Todinho, Jack. Estás abatida, ó minha alma, porque te pus dentro em mim, porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro em mim.
ainda o louvarei, pois ainda o louvarei. Espero vocês amanhã, segunda-feira, às 20 horas lá em casa, quarta-feira no Caminho do Discípulo e quinta-feira, todos os que queiram fazer parte dessa diaconia de serviços. Vamos dar as nossas mãos. Não deixem de ler a palavra todos os dias. Todos os dias. E eu peço que pelo menos você separe tempo para assistir no mínimo a uma mensagem na VMVTV, ou se tiver tempo assista um papo de graça e uma mensagem todos os dias. E divulgue entre os seus amigos de trabalho, aonde você vai. Milhões estão sendo atingidos. Divulgue, nos ajude a fazer com que essa palavra penetre em lugares impenetráveis. Meus amados irmãos e irmãs, amigos no Senhor, há tempo para todo propósito debaixo do sol. E há tempo para começar e para fazer terminar o Salmo 42 na nossa vida. E há tempo para declarar pela fé que a subteza da dor não será perpetuamente alimentada por nós, nem das emoções, nem a sede e a carência, nem os afogamentos de alma, porque a nossa alma vai aprender a confiar e a não ser guiada e nem tangida e nem pastoreada por emoções, por sentimentos e por sensações. Nós não somos daqueles que retrocedem. Tristezas todos têm, desapontamentos, euforias, depressões, fazem parte. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. É um mandamento de fé. Ergam a cabeça com bom ânimo. Deem ordens às emoções, ao coração, à mente. Não se entreguem. Em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Paizinho, e que a graça do Cordeiro Eterno, ressuscitado, que nos chama pelo nome, que lava o véu de lágrimas da nossa cara e nos diz: já não é mais assim. E que o poder do Espírito Santo, que é nosso Consolador, se derramem sobre nós e sobre todo o povo de Deus, aqui e em todo este planeta Terra, desde agora e para todo sempre. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja Deus.